para mim, mas pastor, aí tu espanta muita gente, principalmente os jovens não dão dízimo, os jovens têm pouca oferta. Eu não me importo, a minha palavra não fala isso, a minha palavra diz, os jovens são a força da igreja. E se só os jovens ficarem juntos, que nós fiquemos juntos para sempre. Mas eu sei que essas pessoas mais velhas que falaram, eu sei que estão entendendo, o Senhor está ministrando o coração dos pais. Os pais que fundamentaram o caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje em dia tem muitas pessoas desanimadas porque estão vivendo em sistemas de vida e não em essência do Espírito Santo. Nós temos que entender o tempo profético que nós estamos vivendo. E a minha palavra aqui para você essa noite é isso. Eu estou muito feliz por você que conseguiu vir no culto, pelos visitantes que estão aqui no culto, porque essa palavra é muito preciosa. O Senhor, Ele quer nos tirar de uma esfera que seja natural e Ele quer nos colocar num ambiente sobrenatural. E no ambiente sobrenatural, no ambiente natural, para você vencer uma guerra, tu manda os teus soldados primeiro. No ambiente sobrenatural, para você vencer uma guerra, tu manda uma banda de adoração primeiro. Então o Senhor, Ele faz diferente, o Senhor, Ele abre o caminho diferente. Lá em Josué capítulo 1 verso 7 diz, tem de bom ânimo Josué, ser forte. Quando a gente fala de ânimo na palavra de Deus, nós estamos dizendo avance, não fique parado. Quando você está desanimado, você não quer sair da cama, você não quer avançar, porque talvez não faz sentido. O Senhor olha para Josué e fala antes de ele atravessar o rio Jordão, talvez na tua vida você está tentando atravessar diversos sentimentos ou momentos que você vive, que você está vivendo agora. A Ana narrou aqui, ela estava vivendo um momento da empresa dela, só que a empresa da Ana não é o fim dela, é só o meio por qual o Senhor vai fazer uma grande obra através dessa menina. E talvez você está vivendo um momento de onde tu não consegue ver, porque tu só olha para frente e tu só vê o Rio Jordão, um negócio imenso, tu não consegue ver o outro lado, nada faz sentido, parece que as coisas não estão mais tão claras. Tu só tem algum punhadinho na mão ou um pedaço de terra para poder dar alguns passos, mas tu chega e tu não vê algo além. A não ser talvez um homem diante de ti dando palavras para você avançar para lugares que tu nem entende o que tu está fazendo direito. Por isso que o Senhor teve que chegar para Josué e falou, Josué, tem de bom ânimo, Josué, avança, porque se tu ir pela tua visão, tu não vai avançar, só avança, tem de ânimo, sai da cama, se levanta e faz o que eu estou te mandando, porque lá na frente tu vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Depois disso, o Senhor também fala para Josué ser forte, e a força, ela está ligada com resistência. A força, ela está ligada com o lugar onde você resiste à pressão. E nós temos sofrido altíssimos níveis de pressão. Para você se manter na justiça de Deus hoje, é muita pressão para o nosso coração. Para você fazer o que é certo, para você fazer o que é correto perante o Senhor. Não estou dizendo nem perante o governo, nem perante as pessoas. Eu estou falando para você fazer o que é certo perante o Senhor. É muita pressão no nosso coração. Mas o Senhor olha para Josué e fala, resista, Josué. Então o Senhor está falando conosco aqui, está falando com você, olha, talvez tenha um rio Jordão na tua frente, tu não está entendendo direito o que eu estou fazendo, mas o que eu tenho para ti não tem a ver com essa terra, tu só precisa ter ânimo e avançar e ter força e resistir para não parar no meio da caminhada. Agora o problema é que muitas vezes, e é isso que eu estou tentando guiar aqui essa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração, nós estamos tentando lutar com a força do nosso braço. A gente fala, pastor, eu sou crente, eu leio aquele segundo quadro que está lá, práticas espirituais, eu falo que eu conheço o jejum, eu conheço a oração, eu conheço a Bíblia, mas eu não consigo avançar. Talvez você conhece porque você ouviu falar, mas você não pratica as práticas espirituais. E o Senhor está falando, se você ficar no lugar natural, tu não vai vencer o que está diante de ti. Tem pessoas que por qualquer resfriado não vêm para o culto. Isso não é o que o Senhor disse. Eu lembro-me na época do Covid, muitas pessoas me criticaram, queriam me bater, queriam me processar, porque eu não parei o culto na época do Covid. E eu falei, quem quiser vir para a igreja não precisa usar máscara, porque isso é hipocrisia, não tem como você poder sentar num restaurante sem máscara, mas está sentado a 1 metro com... Isso é ridículo. E eu me posicionei firme, nenhuma pessoa da igreja Cor que congregava comigo morreu. Eu abracei diversas pessoas, beijei, eu falava, eu não vou deixar de te beijar. Se tu tiver com Covid e tu vier para o culto, eu vou te beijar.
E quantas pessoas que daí eu beijei, abracei e falaram: pastor, eu te contaminei com Covid, pastor, me perdoa. E eu sei que o Covid foi algo sério, não estou tirando a seriedade do que aconteceu, mas eu estou dizendo que Jesus nunca disse: se tiver alguém com lepra, se afaste dele e não chegue perto. Jesus falou: cultue ao Senhor independente das situações. Eu não tenho uma prerrogativa bíblica para, diante de uma doença, não avançar. Se fosse assim, eu não poderia ir em missões em Guiné-Bissau, que teve o ebola. O ebola é 1000 vezes pior do que o Covid. Se eu amedrontar-me diante das doenças, mas isso é um nível de fé, eu não estou dizendo que é natural, eu não estou dizendo que se uma pessoa não respirar perto de ti, tu não vai pegar Covid, eu sei que naquela época você pegaria, e eu larguei a toalha porque não tinha como, a gente entrava num avião, quantas vezes eu sentei num avião com 200 pessoas, sentado no ladinho de máscara, na hora de comer podia tirar, na hora de parar de comer tinha que colocar, que hipocrisia era aquela? Mas o Senhor não deu para nós prerrogativa, e isso gera uma pressão social. E eu lembro que eu falava: se alguém quiser parar o culto, que venha a polícia militar parar, porque eu não paro, eu só paro se me prender. E se me prender, vai ter que ouvir o evangelho até chegar na delegacia. E o meu irmão era policial militar na época aqui em Blumenau, agora ele foi transferido. Imagina meu irmão prendendo eu, Jesus Cristo. Agora, Deus não dá algumas prerrogativas para a gente fazer. A minha pergunta é: se você andar no nível natural, se você andar no nível carnal, você nunca vai entrar no extraordinário de Deus. Eu não estou falando aqui para uma igreja que não é espiritual. Se você não é espiritual, a única forma de entender o que eu estou falando é sendo espiritual. O Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, ele quer te levar para um lugar maior. Você acredita nisso? Então dá um amém, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Preste atenção, abre comigo. Você já abriu, né, Isaías 60? Não, antes disso deixa eu falar algo. Quando você tenta lutar com a força do teu braço, Jeremias 17:5, o Senhor me lembrou agora, abre aí, Jeremias 17:5. Pessoal do som lá não está atento, deixa que eu leio. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dizendo assim, ó: quem confia na própria força e estratégia humana, vai ser como essa árvore, vai ser como uma pessoa que não vê o bem, e sempre vai viver em lugares áridos, mesmo que o bem chegue até ela. Feche os teus olhos comigo, vamos orar. Vem cá, Luiz, vem aqui orar. Feche os teus olhos. O Senhor, Ele quer nos levar para um lugar espiritual essa noite. Maldito é o homem que confia no homem. Nós vamos confiar no Espírito Santo essa noite. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor venha, Senhor, como uma avalanche nesse lugar. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito, Senhor, venha como uma onda neste lugar. No nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor. Declaramos a glória do Senhor sobre essa casa, sobre esse culto, sobre esse momento. Nós declaramos, Senhor, a glória do Senhor no nome de Jesus. Nós declaramos o rio do Senhor fluindo nesse lugar. Nós declaramos, Espírito de Deus, a unção que quebra o jugo nesse lugar no nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, o fogo do Senhor que caiu, Senhor, quando Elias pediu e matou os profetas de Baal. Nós declaramos sobre esse local o fogo do Senhor no nome de Jesus. Nós declaramos nesse local, Senhor, a presença do Senhor no nome de Jesus. Nós profetizamos sobre os corações
avivamento. Nós profetizamos e liberamos uma palavra para que as águas paradas se movimentem no nome de Jesus. Nós profetizamos para tudo que está em oculto venha para fora no nome de Jesus, e que o teu Espírito reine neste lugar no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, entenda uma coisa. Deus, Ele quer liberar um poder sobre a tua vida para tu vencer as trevas, amém? Enquanto você não for um problema para as trevas não vai se levantar contra você. Sem opressão, sem problema. Agora o Senhor, Ele quer te levar para um lugar. Ele quer te colocar dentro de um ambiente espiritual. Abre comigo Isaías 61. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sabe o que o Senhor está falando ali? A tua glória, e fique atento os intercessores, os ministros, fique atentos, não dispersem. A tua glória que o Senhor está falando ali, Ele está dizendo assim: cabode, a glória, um peso de glória do Senhor sobre a tua vida. Ele está trazendo, Ele está apontando, dizendo: existe um peso de glória, preste atenção, que vai romper com as trevas, que vai romper com as trevas no teu ambiente familiar, vai romper com as trevas na tua casa. Gente, eu não estou dizendo prosperidade financeira, eu não estou falando sobre isso, porque se fosse assim o Elon Musk seria o homem mais santo do mundo. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu não estou falando de bênçãos na terra, eu estou falando sobre uma guerra entre trevas e luz. Eu estou falando sobre um lugar espiritual onde o Senhor quer te colocar para gerar salvação eterna. Pode ter pessoas perto de você que gostam de ti, mas que não te seguem. O Senhor está te levantando como a luz. Ele falou: há grandes trevas que cobriram a terra, escuridão na mente dos povos, todavia há um peso de glória que eu coloquei em você. Lá em Levíticos 8:10 fala de uma unção poderosa, que é a presença de Deus que entra dentro de nós. Lá em Isaías 10:27 fala sobre uma unção que quebra as amarras das trevas. Então deixa eu te falar uma coisa: se você não está conseguindo vencer na tua vida, sabe o que que você ainda não sabe? Talvez que você não vai vencer pela força do teu braço, mas é por uma unção, é um óleo que desce do céu e quebra as correntes. Muitas pessoas aqui não estão conseguindo dar um grito de liberdade, porque a unção não está escorrendo. E essa noite, de forma muito desafiadora, o Senhor falou ao meu coração: traga o peso de glória. Haverá resistência, mas há um peso de glória que o Senhor quer que tu rompa. Escute isso, não é sobre a tua força, não é sobre o teu conhecimento, é sobre o quanto você atrai Jesus. Muitas vezes está falando: pastor, eu quero romper a minha vida financeira, a minha vida conjugal, eu quero romper a minha certeza da salvação, eu quero que a luz esteja no centro da minha casa. Só que tu não está entendendo que não é pela tua força, pela graça, pela graça, pela graça. E a graça tu atrai, tu catalisa através da tua submissão ao Espírito Santo. Então existe um peso de glória. A palavra do Senhor fala que esse peso de glória, esse cabode, é uma abundância, uma majestade, um esplendor diante das nações. O Senhor não te chamou, preste atenção, se tu está escondido dentro da tua casa, tu ainda não cumpriu o propósito de Deus para a tua vida. Se ainda você, arruma o cabo aqui, Eduardo. Se ainda você ainda não manifestou o peso, o cabo aqui, Eduardo, é o cabo, filho. Se você ainda não manifestou algo na terra, é porque você ainda não está no propósito de Deus para a tua vida. Porque Ele falou: há um peso de glória sobre vós, que irá brilhar, há uma glória que vem de dentro para fora. Lá em Atos capítulo 4 diz que não havia necessitado algum, quando a glória de Deus foi manifesta, que não havia doentes, não tinha problema de coluna, não tinha lepra, não tinha gripe, não tinha problemas neurológicos, não tinha problemas de coração.
Lá em Isaías fala de um lugar, lá em Atos fala de um lugar onde, quando a glória de Deus batizou a terra, os espíritos imundos saíam. Não existia força das pessoas, eles colocavam as mãos e o batismo do Espírito Santo chegava, as pessoas eram transformadas, arrependimento dos pecados acontecia. Pastor, não precisava fazer uma série de 30 cultos para ensinar submissão. As pessoas queriam ardentemente se submeter à palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles queimavam os seus livros, que eles paravam de ver programas, coisas que não tinham a ver com Jesus, e eles entregavam as suas vidas à morte, por amor ao Senhor Jesus. Talvez você ainda não entendeu que tu foi chamado para pregar o Evangelho e a cuidar de pessoas e a amar pessoas muito antes do que ficar dentro da tua casa. O Senhor não colocou um peso de glória sobre a tua vida para você não manifestar. Existe algo que você só destrava à medida que tu se submete à palavra do Senhor. Por isso que ele falou: Josué, tem de bom ânimo, Josué, tem de coragem, seja ousado, avance, porque a glória do Senhor está sobre ti e o tempo de glória virá. Os inimigos cairão sobre a tua espada à medida que tu avançares na minha presença. Pastor, o que você está querendo falar? Que existe uma unção poderosa de Deus para a tua vida, que se você tentar lutar com a força do teu braço, você não vai vencer. Existem coisas no teu coração que tem que ser quebradas, mais ou menos como Manuel narrou aqui em cima, que elas só serão quebradas se tu atrair a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você já entendeu isso, mas tem pessoas aqui que estão num estado tão grave, que deveriam dobrar o seu joelho e chorar na presença do Senhor até que Ele rompesse com as amarras do inferno. Não é sobre o nosso poder, não é sobre a pregação de um pastor, não é sobre uma alta performance no meio do povo, é sobre a presença de um Espírito que arrebenta as amarras do inferno, que quebra as maldições. O Espírito Santo, Ele está querendo derramar um peso de glória sobre a tua vida. Só que Ele está querendo nessa noite te ensinar como fazer isso. Há muitos demônios querendo impedir os teus ouvidos de receber essa palavra agora. Mas há muitos anjos derrubando demônios para que tu ouça essa palavra agora. Nós podemos ser perseguidos, mas jamais desanimados. Aflitos, mas jamais desesperados. Agora veja bem, Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Agora, abre comigo Lucas capítulo 4, versículo 14. Não, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, preste atenção, ausetando-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Ou andando sobre o poder, do grego. Jesus, ele vai para um lugar deserto. Ele tinha a Bíblia, ele tinha o jejum, e ele tinha um diabo para vencer. À medida que ele praticava a fé dele na palavra escrita, à medida que ele vencia o diabo através da palavra escrita, à medida que ele resistia o inferno, através da palavra escrita, meditação na palavra escrita, à medida que ele se entregava para isso, que ele praticava isso, a Bíblia diz que ele passou 40 dias lutando, mas que no 40º dia, ele saiu não mais cheio do Espírito Santo, agora ele saiu andando sobre o poder do Espírito Santo. E o que eu quero que você entenda aqui é isso: quando Sansão ele se consagrava ao Senhor, existia um poder, é normal, gente, existia um poder de Deus sobre a vida dele, para destruir 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Você acha isso normal? Você pegar a queixada de um jumento e você matar 1000 filisteus, você acha isso normal? Isso não é normal.
Preste atenção no que eu estou falando para você. O Senhor quer te levar, o Espírito Santo anseia levar você para um lugar de verdadeiro triunfo e vitória sobre a tua carne e sobre esse mundo. Você não tem um lugar no mundo, você não vai ser bem sucedido se você construir um castelo aqui. Você vai ser bem sucedido se você estabelecer o reino do Senhor aqui. E o reino do Senhor é justiça, é verdade, é paz e gozo no Espírito. Agora preste atenção. Sansão, ele de alguma forma estava andando sobre o poder do Espírito, porque ele não bebia vinho. Ele consagrava-se com seus cabelos. Ele seguia uma direção de libertar Israel. Quando você se submete, assim como Eliseu submetia Elias, a unção que você recebe é dobrada. Quando você toca no rio, o rio se abre, por causa da submissão que você está praticando. Existe um lugar que Jesus entrou nos 40 dias, que Eliseu entrou submisso a Elias, que Sansão entrou submisso à direção da mãe e do pai dele, que atrai a glória de Deus. E o Senhor quer te levar para esse lugar. Não é um lugar onde tão somente tu vai ser cheio do Espírito, porque eu sei que aqui essa noite muitos sentiram a presença do Espírito, e o Senhor quer te encher com o Espírito. Mas acima disso, a salvação não é o final daquilo que você tem. Nós não temos que fazer um celeiro de salvos. Nós temos que fazer um ambiente onde muitos irão andar no poder do Espírito, para libertar cativos do cativeiro. Então, se você, eu não sei, se você conhece ou não o Evangelho, os visitantes que estão aqui eu não conheço, eu não sei até onde você conhece o propósito da tua vida, mas eu sei qual que é o propósito da tua vida. O propósito da tua vida é: o mundo jaz do maligno, ele está coberto de trevas, e tu fosse chamado para brilhar a luz do Espírito Santo em meio à escuridão. Tu tens um propósito de vida, e esse propósito não é ficar sentado num banco de igreja. Esse propósito é de alguma forma manifestar o amor, manifestar uma luz, manifestar uma certeza. Agora Sansão, chega um determinado momento, que a gente entende por que essa unção não tomou conta de Sansão. Sansão, ele chega no momento, e a Bíblia diz que por ele cultuar a imoralidade, por ele amar Dalila mais do que o Espírito Santo, e ele entregar o segredo, ele entregar a parte mais íntima do coração dele para essa mulher. Não foi para Dalila que Sansão entregou o seu coração, preste atenção nisso. Foi para um espírito de moralidade. Quando ele entregou o coração dele a esse espírito de moralidade, quando ele largou o ambiente de consagração, Sansão não era forte porque ele era um grande homem. Sansão, ele era forte porque ele era um homem arrependido, ele ficava na presença do Senhor. Até o dia que ele decidiu parar: eu largo meu altar de oração, eu paro de andar sob a direção de manter meus cabelos, o segredo dos meus cabelos guardado, e eu entrego isso a uma mulher, porque em vez de ele largar aquela mulher, o espírito que estava nela, ele decidiu ceder para aquela tentação. Quando Sansão cultuou a imoralidade, o cabelo dele foi cortado, e quando vieram os inimigos, ele não percebeu que o poder que ele carregava já tinha ido embora. Muitas pessoas começam se desviando da palavra de Deus, e elas não percebem, muitas nem provaram, outras não percebem que estão saindo, e quando se dão conta, os filisteus já pegam ela, assim como foi pego Sansão, arrancam os olhos, perde a visão. Pessoas que não caminham sob a influência profunda da palavra de Deus, não tem mais visão, não sabe mais como se comportar, não sabe mais como se vestir, não sabe mais o que fazer na sua rotina diária. Se você não anda com o Senhor, tu não sabe mais nem o que fazer com o teu dinheiro, porque tu está cego. Os inimigos tomam você, e assim como Sansão, eles te levam para um lugar, porque a unção de Deus não te dá mais força agora. Você é um alvo fácil para o sistema de funcionamento dos inimigos.
E aí Sansão começa a rodar, malhando trigo para os filisteus. Ele jura que está fazendo uma coisa boa, mas de repente, quando ele menos se percebe, ele está num ambiente malhando trigo para o inimigo. Passou semanas, meses, anos da sua vida sustentando o inferno, achando que isso era liberdade. De repente ele para, e a Bíblia diz que naquele momento caótico da sua vida, cego, sem discernimento, sem submissão, ele para um momento e ele percebe: eu preciso do poder de Deus, eu preciso do lugar da unção de Deus, eu preciso estar novamente num ambiente onde eu tinha minha vocação e eu cumpri o meu chamado na terra. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a voltar, e o discernimento de Sansão começou a voltar. E de repente Sansão, ele estava lá, no meio dos inimigos, naquele ambiente terrível, porque muitas pessoas acham que o ambiente que ela vive na vida é azar. Não, é a falta da unção de Deus, a glória de Deus. É isso que Satanás não quer que você tenha. Então, a Bíblia diz que Sansão disse: Senhor, volta, usa-me só mais uma vez, usa-me só mais uma vez, ajude-me a voltar para o caminho. Eu já perdi os meus olhos, Senhor, eu não sirvo mais para nada. A minha vida, porque Sansão, o nível de iniquidade que ele entrou foi tanta que ele perdeu os olhos físicos. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa: quanto maior o nível de luta que você entra, se você sai do caminho, maior é o nível de impacto das trevas que você leva. Se eu me levantar contra os maiores principados e potestades do Brasil, governo comunista, maçonaria, espiritismo, candomblé, quanto maior influência eu tiver contra esses principados e potestades, se eu sair do caminho, maior é o impacto que eu vou receber contra a minha vida, a ponto de eu poder perder a minha vida. Quanto maior a guerra que você entra, quanto maior a guerra que você trava, dependendo da ação que você tomar, se vier a retaliação, com a legalidade que você abrir, você pode morrer imediatamente do coração. Assim como Ananias e Safira morreu. Deus, ele está te chamando para brilhar nessa terra. Mas o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. Mas a igreja brasileira, na sua maior parte, está brincando de ser igreja. Está chegando na segunda-feira, esquecendo tudo o que ouviu no domingo. E eu não estou aqui para querer dominar o teu coração. Eu estou aqui para dizer: o único lugar seguro para você é debaixo da palavra de Deus. Existe um lugar espiritual que o Senhor quer te levar, que nem a morte, nem principados e potestades, nem o futuro, nem o passado, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura é capaz de tirar da presença dele. Agora preste atenção. Sansão, naquele momento, ele decidiu: eu quero catalisar a unção novamente, eu preciso disso, Senhor. E a Bíblia diz que ele se dobrou diante do Senhor, que ele buscou, e o Senhor usou ele mais uma vez. E naquele momento, o alinhamento de Sansão foi tão profundo, que Deus estrategicamente posicionou ele no momento de sacrifício dos filisteus. E todos os líderes dos inimigos estavam dentro de um templo, e Sansão se abraçou numa coluna que ele estava amarrado, e ele falou: Senhor, mais uma vez, só mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão puxou aquelas colunas e derrubou aquelas colunas, e o templo de Dagom veio abaixo, e morreu todos os líderes e os filisteus. E mais foram os filisteus que ele matou em um dia, com a sua entrega ao Senhor, do que por toda a vida, sem se entregar completamente para Deus. E aí a gente chega no momento, e preste atenção nisso, que o Senhor Jesus fala: se o grão de trigo
cair na terra e não morrer, ele não cumprirá o seu propósito. Eu estou aqui essa noite dizendo, existe um peso de glória que vai te tomar, existe uma graça que vai lutar a teu favor, mas enquanto você não for um grão de trigo que cai e morre, ele não poderá cumprir o propósito sobre a tua vida. Existe um peso de glória, mas existe uma entrega de coração. Pastor, como é que é? Tu vai ter que descobrir isso sozinho. Essa decisão, esse caminho eu não posso trilhar por você. Eu estou aqui como um pai, dizendo, existe um destino melhor do que esse mundo. Tem pessoas muitas vezes que vêm para um culto como um espectador e não entendeu que o culto não é um lugar para você ser um espectador. O culto é uma família que você pertence. O culto não é um pastor pregando. O culto é você aqui junto adorando. Pastor pregando é um dos que Jesus usa para poder manter a família unida num só propósito, para poder te dar uma palavra de direção, porque uma palavra só faz todos andarem. Quando você não está no culto, a palavra é liberada. No próximo culto você não está perto com aqueles que ouviram do último culto a palavra, porque 1 João 1,7 fala que pela palavra nós temos um lugar de comunhão. Então a única missão que nós temos como igreja é: Senhor, me mostre o caminho e me ajude a levar o máximo de pessoas para o caminho que eu estou indo. Porque se você acha que você descobriu o caminho da salvação eterna, aonde tu não vai para o inferno, se é que você crê no céu e no inferno, então essa verdade não pode ficar guardada no teu coração. Se você vive uma vida para lutar contra o comunismo, para lutar contra a tua miséria pessoal, para lutar contra uma doença, então você falhou, porque Jesus não te chamou para lutar contra isso. Ele disse: eu vos chamo para libertar cativo do cativeiro, brilhar a luz na terra, derrubar e destronizar principados e potestades das regiões celestiais. O Senhor te chamou para manifestar um peso de glória, mas você não vai conseguir com a força do teu braço. Então eu estou dando aqui 3 notícias. A primeira é: existe um caminho de glória para você. A segunda é: você acessa a glória se você morrer. E a terceira é: se você não se entregar, você não vai acessar a glória de Deus e você vai ser consumido por essa terra. Satanás vai dizer: tu estás cumprindo bem o teu chamado, tu tem casa, tu paga o aluguel, tu ganha um dinheiro mensal. Eu não sei você, querido, mas se você pensa assim, eu ficaria desesperado, porque você está muito distante de entender quem é Jesus. Sabe que eu oro ao Senhor, falo: Senhor, eu quero amar com todo o meu coração, eu entrego toda a minha vida por aqueles que estão do meu lado, mas faça com que eles compreendam o caminho da salvação. À medida que Jesus te amou, é a medida que Ele te desafia para amar a Ele. A minha pergunta é: o que Jesus passou por você? E o que você passará por Ele? Eu não sei se você está entendendo, mas nós vivemos nos últimos dias, e eu estou querendo trazer uma palavra aqui sobre graça, sobre glória, sobre poder para você vencer. Deus te colocou algumas coisas na tua mão para você fazer, mas acima de todas elas, Ele quer te levar para um lugar maior de glória. Ele quer te levar para um lugar maior de graça. Ele quer te levar para cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele quer liberar um peso de glória tão poderoso que você vai descansar em meio à tempestade, mas você nunca vai parar. Ele quer liberar algo que você vai parar de ser egoísta e se preocupar tanto com os teus sentimentos, com aquilo que você quer, e você vai parar todos os dias e falar: Senhor, eu quero fazer algo que o Senhor quer. Me ajuda, Senhor. Deus não está te chamando para você estar num clubinho chamado igreja. Deus está te chamando para você entregar, assim como Josué entregou a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Josué em hebraico é Yoshua, e o nome de Jesus é Yeshua, e os dois nomes têm o mesmo significado: o libertador. Josué simboliza o Cristo do Antigo Testamento. A diferença é que o Cristo do Novo Testamento é Yeshua HaMashiach, que é Cristo ungido de Deus. Agora o Senhor está te chamando, assim como Josué e assim como Jesus. Ele falou: tu tens um chamado na terra, e tu só vai entender a luz que vai brilhar através de você no dia que você amar algo além de ti mesmo, o dia que você entregar a sua vida além de ti mesmo.
Resolva a tua vida. Resolva rápido a tua vida. Porque nós vivemos nos dias em que o Senhor está chamando aqueles que têm a vocação nele declarada. Todos nós fomos chamados, mas nem todos somos escolhidos, porque nem todos respondem ao chamado de Deus. Então essa noite eu estou dizendo aqui para você, há um peso de glória, há um caminho para você seguir. Você não vai conseguir com as forças do teu braço. Você precisa, como Sansão, se consagrar. Leia a Bíblia, ore a Deus, escute a palavra de Deus, busque um lugar de submissão à palavra de Deus, até que de repente um peso de glória te tome e tu comece a transformar os lugares que você está. Mas escute, esse peso de glória não vem porque você quer, tão somente. Ele vem porque Jesus quer. Ele vem porque Jesus quer. Ele vem porque Jesus quer quebrar as amarras que te prendem no inferno. Então qual que é meu papel, pastor? Atraia Jesus. Quando você abrir teus olhos, pense: eu estou agradando o meu rei ou não? Eu estou atraindo Jesus ou não? Ele é o único capaz de destruir aquilo que está me prendendo para o inferno. Existe algo que Sansão entendeu nos últimos minutos da sua vida, quando ele falou: Senhor, me encha, faça-me mais uma vez. E a Bíblia diz que a unção de Deus tomou Sansão, e ele derrubou e destruiu aquilo que afligia ele e Israel. Quando você entender o lugar de Deus para a tua vida, tu não vai destruir algo que te aflige, tu vai destruir algo que aflige toda uma nação, toda uma cidade, a tua família, porque existem espíritos que você tem que derrubar através da tua consagração. Existe um ambiente de guerra, onde você acessa através da reverente submissão. Deus não te chamou para trabalhar, Deus te chamou para se submeter. Então talvez muitas coisas não fazem sentido para você, mas o Senhor está querendo dizer: ande na minha presença mesmo sem fazer sentido. Decida caminhar comigo mesmo sem fazer sentido. Eu quero gerar algo no teu coração. Preste atenção nisso. Esse lugar não é um ambiente tão somente para você vir ouvir uma palavra no culto. Esse lugar é um ambiente onde tu faz parte de uma família que manifesta Jesus na terra. A tua presença aqui está transformando a tua família em casa. A tua presença aqui está mudando a rotina daqueles que te observam. A tua presença aqui está gerando uma luz na sociedade, porque aquilo que tu faz repetidamente define o que tu é. Você está tentando lutar com a força do teu braço, e Jesus está falando: só vai, só sobe no barco e vai, só ouça aquilo que os meus discípulos ouviram. Deixa eu terminar algo dizendo, algo aqui para vocês. Quando eu fui para Israel, e eu subi no barco para atravessar o mar da Galileia, naquele momento estava tudo normal, era simplesmente uma excursão, de certa forma espiritual, mas histórica, para eu conhecer aonde Jesus passou. Então lá na cidade de Cafarnaum, a gente sobe num barco, tipo uma escuna, e a gente sobe para atravessar o mar da Galileia. E quando a gente sobe no barco, a gente começa a atravessar, junto com várias pessoas. E naquele momento ninguém estava promovendo nada, só estava tocando uma música da Amanda Rodrigues. E aí eu ouço a voz do Espírito falar no meu ouvido assim: tu viesse do Brasil até aqui em Israel por causa de mim. Agora eu vou subir nesse barco por causa de ti. Naquele momento, irmão, sem eu esperar, eu olho para trás e eu percebo que Jesus falou isso para todos que estavam no barco. Várias pessoas estavam chorando, eu não conseguia conter o meu choro. Parecia que passava ondas elétricas em mim e eu não via nada a olho nu, eu só via as pessoas girando no chão, rolando, chorando. Meu pastor, que é um homem difícil de ver chorando, estava agarrado lá naquele beiral do barco, naquele ferro, chorando também. E eu estava lá chorando, falando: meu Deus, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E eu não via nada, mas quando eu fecho os meus olhos, eu consigo lembrar da imagem, vestes resplandecentes do Senhor Jesus sobre aquele barco. Ah, você tem que entender o que Jesus está te falando. Você tem que entender, Ele está te dizendo assim, ó: se prepara que tu vai passar uma tempestade terrível por ser crente.
Se prepara que tu vai passar tempos terríveis por ser crente. Se prepara que o que te espera são açoites, perseguições, tribulações, que tu vai subir num barco e tu vai enfrentar a tempestade, mas no momento que tu estiver no barco, eu vou subir lá em cima e eu vou dizer: tu veio por causa de mim, mas eu venho por causa de ti. Agora a pergunta que eu faço é: quem está desejando subir no barco, sabendo de tudo que vai viver, só para poder ouvir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando assim, ó: eu subo aqui por causa de ti. Eu não sei você, irmãos, mas eu desejo isso. Eu não sei vocês, mas eu desejo chamar a atenção do meu Jesus. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu vou me ferrar. Eu sei que vai dar problema. Eu sei que eu vou ser traído. Eu sei que as minhas expectativas serão frustradas. Eu sei que muitos que dizem que me amam vão me abandonar. Que nem o apóstolo Paulo, que termina o ministério dizendo: chama aqui João Marcos, porque todos me abandonaram. Eu sei que isso vai acontecer comigo, mas eu pago o preço para subir no barco, só para ver Jesus dizendo: eu estou aqui por causa de ti, meu filho. Tu vai sofrer junto comigo, mas nós vamos de mão dada. Sabe por quê? Porque a eternidade não é sobre algo que você vive lá, é sobre com quem você vive lá. E Jesus está falando: sobe no barco para viver a eternidade comigo, meu filho. Tu vai sofrer, tu vai padecer. Eu não estou aqui pregando o evangelho da prosperidade. Eu não estou aqui dizendo sobre casas e bênçãos. Eu não estou falando sobre roupas e relógios, sobre carros. Eu estou dizendo: sobe no barco, porque ele vai estar de mão dada dizendo: tu está sofrendo, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não sei você, mas eu quero chamar a atenção dele. Se tiver que tirar o tênis, Jesus, eu tiro. Se tiver que deitar, eu deito. Mas eu quero chamar a tua atenção, Jesus. Eu quero o cabode do Senhor. Eu quero subir no barco do sobrenatural. Ah, meu Deus, eu quero um dia, ele olhando para o teu olho dizendo: meu filho, um dia eu subo aqui por causa de ti. Tu vai ser humilhado, tu vai ser pressionado, tu vai suar gota de sangue, tu vai ter que virar a noite orando, tu vai lutar por coisas que vão drenar o teu dinheiro, tu vai passar mal do estômago, tu vai passar mal do intestino, porque tu tem que virar noites para criar aquilo que eu estou mandando. Mas presta atenção, eu vou pegar a tua mão e eu vou olhar para o teu olho e eu vou dizer: eu estou contigo. Está sofrendo, mas eu sofro junto. E nós vamos sofrer a vida inteira na terra, mas vai chegar um dia na eternidade. Ah, meu Deus, que a eternidade não importa, a nova Jerusalém não importa. O que importa são as pessoas que nós teremos lá em cima. Porque a eternidade não é sobre um lugar, a eternidade é sobre uma pessoa que está querendo pegar a tua mão e está querendo dizer: vem comigo, sofre comigo, mas fica eternamente comigo. Eu vou acabar com a tua fama, eu vou acabar com a tua saúde, eu vou acabar com tudo, mas eternamente eu vou te colocar sentado num trono e tu vai julgar as nações. E não importa o trabalho que tu vai ter no céu, o que importa é que você vai estar de braço dado, meu filho, comigo. E eu vou estar olhando para ti dizendo: eu te amo, tu venceu, e eternamente tu vai sentar do meu lado. Eu não sei se você entendeu porque tu está aqui essa noite, mas não é para você ter bem-estar, não é para você voltar para casa e se sentir leve, é para chamar a atenção do único que é digno, é para chamar a atenção do único, porque se tu chamar a atenção dele, tu vai sofrer com ele, tu vai padecer com ele, mas tu vai reinar eternamente com ele. Eu quero chamar a atenção do meu Senhor, e eu digo isso para cada ministro que está aqui dentro, porque é o Senhor que está mandando, não é eu. Vocês sofrem, vocês dormem pouco, vocês passam mal por causa da igreja do Senhor, mas o Senhor está de mãos dadas dizendo: entra comigo no barco, porque eu estou contigo. Eu venho aqui por causa de ti, eu venho aqui por causa de ti. Ah, meu Deus, deixa o Espírito comunicar essa realidade, deixa o Espírito fazer valer a cruz que tu carrega, deixa ele te apontar: existe um grito que tu vai dar eternamente. Eu não sei você, mas eu quero subir no barco onde está o meu Senhor.
Eu quero subir no barco e falar: Senhor, eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, eu vou ter que me arrepender porque eu vou errar várias vezes, mas eu largo tudo para pegar no teu braço e dizer que eu estou aqui por causa de ti, só para ouvir você dizer: eu estou aqui, meu filho, porque tu subiu no barco. Eu não sei se você quer viver isso, mas se você quer, se coloque de pé. E aqueles que querem mais, vem aqui na frente pedir para Ele. Faça alguma coisa. Suba na cadeira, deita no chão, fica de joelho. Não é sobre mim, eu não quero isso para mim. É sobre Ele. A pergunta que eu faço é: o que vamos fazer para chamar a atenção do nosso Senhor? Eu quero chamar a tua atenção, Senhor. Eu quero chamar. Vem líderes de louvores, vem líderes de dança, pessoas que irão entregar a vida ministerial para chamar a atenção do Cordeiro. Eu quero chamar a atenção do Cordeiro. Eu quero chamar o sobrenatural. Eu quero chamar a glória de Deus. Eu quero chamar a glória de Deus. Ah, meu Deus, chame os líderes de louvor, Senhor. Chame aqueles que irão fazer a diferença. Está na hora, meu filho, se levanta em nome de Jesus. Eu só te chamei para cantar, não para fazer. Quem faz sou eu. Se levanta em nome de Jesus. Ah, meu Deus, levante os líderes dessa casa. Levante as pessoas que irão fazer a diferença, Senhor. Oh, Jesus, aqueles que irão dar tudo. Eu subo no barco só para te adorar e poder dizer que eu estou por causa de ti, Jesus. Porque eu quero a tua presença, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a confusões, mesmo em meio a tribulações. Eu quero, eu decido. Sinto sua presença. Eu entrego, Senhor. Eu entrego a minha empresa. Eu entrego o meu tempo. Eu entrego a minha esposa. Eu entrego os meus filhos. Eu entrego tudo ao Senhor para fazer a tua vontade. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu ires, irei eu. Não me inste para que te deixe. Eu quero estar debaixo da tua palavra. Eu quero estar debaixo da tua direção. Eu quero subir no barco. Eu quero viver a tempestade para poder olhar nos teus olhos e ouvir: meu filho, eu subo no barco por causa de ti. É o que eu desejo, Senhor. É o que eu quero para minha vida. Ah, meu Deus, eu quero os teus pés. Eu quero a tua face. Eu não quero as tuas mãos, Senhor. Olhe para a igreja verdadeira, a igreja que não busca bênçãos, mas que se dobra diante do altar. Nós queremos, Jesus. Nós queremos, Jesus. Nós queremos, Jesus. Nós queremos, Jesus. Buscamos tua face, queremos teu fogo, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, deixa essa música fazer sentido no teu coração. Não deixes o fogo. Deixa essa música fazer sentido no teu coração. Mais, Senhor. Ousadia para avançar. Ousadia para avançar, Senhor. Ousadia. Mais. Mais. Libera a tua filha. Libera a tua filha para algo maior. Eu não uso a capacidade humana. Eu uso a própria glória que eu depositei dentro de ti. Deixa o Senhor lutar as tuas lutas. Para de querer ser forte. Libera, Senhor. Mais.
Nós decidimos subir no barco por causa de ti, Jesus. Buscamos Rega tua da face, vassoura. não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Ei! Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo. Chame as coisas loucas para confundir as sábias. Buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe. Libera, Senhor, libera. Libera a unção. Cabode de Deus. Libera a unção. Cabode, cabode, cabode. É tempo de derramar o óleo da glória de Deus. Libere, libere, libere toda a força para cumprir o teu propósito. Rompa as cadeias, rompa as cadeias, rompa as cadeias, Senhor. E vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Libera, Senhor, libera, libera, libera. E vem encher Mais glória. esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Queremos tua face, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos. Tua face, não deixes o fogo. Libere o avivamento nessa igreja, Senhor. apagar. Libere o avivamento dos últimos dias nessa igreja. Buscamos tua face. Nós não queremos mais um sistema estatutário. Nós queremos avivamento.